gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar como melhorar a interpretação de texto, que foi um vídeo muito pedido lá no meu Instagram. Se você não me conhece, nunca me viu e caiu aqui de paraquedas, aqui nesse canal eu dou dicas de redação, filosofia e literatura. Então vamos lá. Hoje eu separei 6 dicas que, se você colocar em prática, a sua interpretação do texto irá melhorar 100%. A primeira dica é: aprenda a pontuação, aprenda as regras de pontuação. Entender o funcionamento da vírgula e do ponto final é fundamental para que você interprete texto corretamente. Eu coloquei um stories lá no meu Insta que era perguntando se as pessoas conseguiam identificar qual que era o problema. O textinho era: escreve, vírgula, tô no dentista. E aí a pessoa embaixo responde assim: tô no dentista. E depois coloca: ah tá, kkkk. Qual que é o problema aí? É a falta de entender as regras de pontuação. Porque o que ele quis dizer, ele não quis dizer escreve, tô no dentista. Ele quis dizer escreve, vírgula, pausa, tô no dentista. Esse é o sentido. Porque a pessoa não conseguiu entender a pontuação, ela não conseguiu interpretar. Tem gente que acha que a vírgula tá ali de enfeite, mas a vírgula tem um sentido. Então, quando você entende as regras da pontuação, por que elas existem, qual o sentido delas, qual que é o sentido delas no texto, você consegue melhorar muito a sua interpretação de texto. A segunda dica é: leia mais. Não tem como, né, gente, melhorar a interpretação de texto sem ter o hábito de leitura. Porque quando você tem um hábito de leitura, sua mente está centrada em interpretar e entender o que está sendo dito. Não precisa ler Machado de Assis, ler best-seller, ler um livro de romance, ler um livro de mistério, ler algo que você gosta. Ou, se você não gosta de ler livro, lê tirinha, lê coisa de quadrinho, lê notícia, lê alguma coisa. Você precisa ler alguma coisa. Não existe uma fórmula mágica que você vai aplicar e a sua interpretação de texto irá melhorar. É preciso aplicar algumas coisas, como o hábito de leitura. A minha terceira dica, que também está relacionada com esse hábito de leitura, é tentar interpretar poemas. Essa dica é fundamental, porque quando você pega um poema, por exemplo, um poema bem difícil como A Rosa de Hiroshima, ele, quando você tenta interpretar, ele é um esforço imenso, entender as palavras, a brincadeira, a comparação, a analogia, a sua interpretação de texto vai ficar mais aguçada. E aí, quando você pegar um texto, um trechinho, como aparece nas questões do Enem, vai ser muito mais fácil que você compreenda, porque você já acostumou com coisas mais difíceis. Então, ler uma coisa mais fácil vai ser realmente mais fácil. Você vai conseguir entender rapidamente, não vai ficar precisando ler diversas vezes e as alternativas vão ficar mais claras. Então, interpretar poema é fundamental. Eu vou deixar aqui na descrição um link com poemas, dicas de poemas que você pode tentar interpretar. Não precisa num dia interpretar um poema. Pega um poema, vai durante vários dias pesquisando as palavras no Google, as palavras que você não entenda, procurando o sentido delas. Tudo isso essas 3 dicas principalmente, vão te ajudar a melhorar a sua interpretação de texto. Agora eu tenho mais 3 dicas para quando você for fazer a prova. Dicas de interpretação de texto para quando você estiver fazendo o Enem ou outros vestibulares. A minha primeira dica para quando você estiver fazendo a prova é olhar o autor e a data. Todo textinho embaixo tem o nome do autor e tem a data. A data pode não ser a data de publicação. Se o autor for, por exemplo, de literatura, estou falando agora especificamente da prova de linguagens. Por exemplo, tá lá o textinho, aí aparece embaixo José de Alencar. Se você sabe quem é José de Alencar, você já vai conseguir responder a pergunta de forma mais rápida, de forma mais fácil. E só que para entender o autor e a data, você precisa da nossa dica 2, estudar escolas literárias para a prova de linguagens. Quando você sabe as escolas literárias, sabe as características dessas escolas, sabe os principais autores, quando você olha a questão, olha o texto, você bate o olho no autor, você vê o autor, você sabe qual movimento que ele representa, você sabe quais são as características daquele movimento, a chance de você acertar a questão aumenta muito.
Você olha o autor, olha a data. José de Alencar, romantismo, nacionalismo. José de Alencar também escreveu romances românticos, escreveu várias coisas. E aí isso já te dá um pano de fundo para que você leia o textinho. Você lê o textinho já com uma familiaridade com a leitura, já sabendo interpretar melhor. Você vai para as alternativas, tá pronto, já acertou a resposta. Quando você se sente confiante com o conteúdo, a sua resposta é mais rápida. Você perde, de certa forma, o nervosismo que é fazer a prova. A nossa próxima dica é ler primeiro os enunciados. Muitas pessoas, quando vão fazer a prova, ainda mais a prova do Enem, que é uma prova extensa, cansativa, lê primeiro o texto. Não, gente, não só nas questões de humanas, mas nas questões de exatas também, de linguagens também. Você precisa ler primeiro o enunciado, entender a pergunta, interprete a pergunta primeiro, depois você lê o texto. E quando você lê o texto, você já lê procurando o que o enunciado quer que você responda, entendeu? Então fica mais dinâmico, fica uma leitura mais produtiva, porque muitas vezes você lê primeiro o texto, aí você chega, lê o enunciado, você não lembra muito bem, e você volta no texto para ler tudo de novo. Então nesse ler e reler você perde um tempo, então é sempre importante você ler primeiro o enunciado. Se você já acompanha os meus vídeos de resolução de exercícios, eu mostro todas essas estratégias, né? De ler primeiro o enunciado, olhar o autor, já sabe mais ou menos a característica, e aí a forma como você resolve a questão é muito mais fácil, muito mais dinâmica. E por fim, a nossa sexta dica é veja vídeo de resolução de exercícios do Enem. Aqui no meu canal tem vários vídeos de resolução de exercícios, tem os exercícios de escolas literárias e tem os exercícios do próprio Enem. Isso, quando eu vou fazendo a resolução de exercícios, eu aplico todas essas estratégias que você deve fazer na hora da prova. Isso tudo vai te ajudar a acertar as questões. E todas essas dicas vão te ajudar a melhorar a sua interpretação de texto. Agora é só colocar em prática. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você está estudando, então se inscreva no meu canal, porque toda quarta-feira tem um vídeo novo. Se você quer saber como usar filmes e séries na sua redação do Enem, ou quer saber mais sobre temas de redação, é só me seguir no Instagram, que tem publicação de análise de filme e série toda quinta-feira e publicação de temas de redação toda terça-feira. Tchau!